Você que está me assistindo aí da sua casa, ainda bem que você está conectado, ainda bem. Inclusive pega o link dessa mensagem e compartilha com o máximo de pessoas, seja você um missionário digital nessa manhã. Queridos, se você puder, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, peça para que o Senhor fale com você de uma maneira única e personificada nesta manhã. Presente seu coração diante do Senhor. Presente a sua vida, suas expectativas. Seus anseios. Senhor, nós declaramos que o Senhor tem liberdade para falar conosco de uma maneira única, personificada e especial nesta manhã. Amém? Vocês estão me escutando bem? Tudo certo? Queridos, eu creio que ainda há tempo de você viver grandes coisas da parte do Senhor na sua vida em 2024. Tem uma pessoa pegando aqui na frente, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos aqui creem que ainda há tempo de você viver grandes coisas da parte do Senhor na sua vida em 2024? Deixa eu te falar algo importante. Quando lá em 2023, nesta época do ano, você parou a sua vida e começou a planejar aquilo que você tinha para 2024. Quantos aqui fizeram isso? Algumas pessoas tiraram um tempo e buscaram a Deus. Algumas pessoas tiraram um tempo e buscaram se conectar em Deus e entender aquilo que Deus tinha para a sua vida em 2024. Mas outras nem com Deus caminhavam, mas sentiram algo, perceberam que precisaram planejar o seu ano de 2024. Por isso que você precisa entender que Deus tem algo para mim e para a sua vida, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que este dia 10 de novembro de 2024, foi o dia que o Senhor fez. E se foi o dia que o Senhor fez, existe algo para mim e para a sua vida, debaixo de um plano da parte do Senhor para nós. Por isso prepare-se, que esse domingo não é mais um domingo, essa semana não é mais uma semana, é a semana, é o dia que o Senhor fez, porque todos os dias estão escritos. O meu e o seu desafio é acessarmos a presença do Senhor, acessarmos o plano do Senhor para 2024, para o dia 10 de novembro de 2024. Entenda que você não precisa esperar o dia 1º de janeiro para viver algo novo. Quem está comigo aqui? Você não precisa esperar a segunda-feira para viver algo novo. Você não precisa esperar o dia 1º de cada mês para viver algo novo. Você precisa ter uma palavra da parte do Senhor, o entendimento que Deus tem algo para a sua vida. Eu estou aqui para liberar uma palavra sobre um coração que está disponível para viver grandes coisas da parte do Senhor, ainda em 2024, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda há tempo de você ver os teus filhos na igreja, ainda há tempo de você ver a sua família na igreja, ainda há tempo de você ver o seu esposo, a sua esposa na igreja, ainda há tempo do seu negócio ter o melhor ano da história, ainda há tempo de Deus fazer de você alguém grande nele. Ainda há tempo. Repete comigo: ainda há tempo. Por isso, mova-se pela fé. Porque se eu creio que Deus tem algo para a minha vida, eu preciso entender que aquilo que Deus tem, muitas vezes eu não consigo pegar. Muitas vezes eu não consigo ver, Diogo, pela ótica natural. Mas eu sei que no mundo espiritual algo está liberado.
Eu sei que no mundo espiritual algo está disponível. Pela ótica natural eu não vejo a minha família aqui na igreja, mas pela ótica espiritual eu sei que aquele que prometeu que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor é fiel para cumprir. Alguns anos atrás, eu estava em casa numa segunda-feira, estava ali assistindo um jogo, Chapecoense e São Paulo. Meu Deus do céu, valia final da Copa do Mundo. Pastor, você está falando sério? Não, não valia nada. Chapecoense e São Paulo, estou lá de boa, assistindo o jogo, segunda-feira. E você, homem, você vai entender o que eu estou falando. Quando você está nesse momento em casa, a sua visão periférica é cancelada. Você não consegue, deixa eu explicar melhor. Você não consegue ver mais nada, a não ser o aparelho televisor que está diante de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? A minha esposa estava, há algum tempo já, fazendo alguns testes de gravidez. E esses testes, seja aquele de farmácia, seja o de sangue, todos davam negativo, mas ela tinha sintomas, o corpo dela apresentava sintomas de uma gravidez. Mas os testes falavam que não. Depois de dezenas de testes, literalmente foi muito teste que ela fez. Estou eu naquela segunda-feira assistindo Chapecoense e São Paulo, deitado no sofá assim. Ela me chama, amor, vem cá. Eu saí da sala, Vini, fui até o quarto. Quando eu cheguei no banheiro do nosso quarto, ela falou assim, amor, deu positivo. Eu já vou me explicar aqui, para blindar o seu coração, para não achar que eu sou sem sentimento. Mas na hora que ela falou assim, amor, deu positivo, eu olhei para ela e falei assim, é sério? Amanhã nós vamos fazer o exame de sangue. Isso aí. Voltei, João, para o sofá, assisti o jogo Chapecoense e São Paulo que eu estava assistindo. Voltei para o mesmo ambiente que eu estava há 3 minutos atrás, Melk. O detalhe, Jean, é que quando eu voltei para aquele ambiente, fisicamente eu estava no mesmo ambiente, fisicamente o meu corpo era o mesmo, mas a minha mente nunca mais foi. Porque a partir daquele momento, quando eu sento assistir, ao invés de eu me preocupar se o meu time estava ganhando ou perdendo, tendo chances de ataque ou não tendo, a minha mente ela começou a pensar, eu tenho que procurar um carrinho de bebê. Não, a partir de agora, uma parte do meu orçamento vai para a fralda. Não, a partir de agora eu tenho um filho ou uma filha, nós não sabíamos ainda, tinha acabado de descobrir. No outro dia, nós fomos fazer o tal do exame de sangue, se confirmou sim, a Karen estava grávida, mas nós até então não tínhamos visto o bebê no ventre dela, nós não sabíamos se era uma menina ou se era um menino, mas eu comecei a conversar com as pessoas que estavam à minha volta. Eu lembro que eu peguei meu telefone, eu liguei para o meu chefe na época, o meu gerente do banco, eu falei assim, Gerson, a Karen está grávida. Nós programamos ali com o meu sogro, com a minha sogra, para avisarem que eles seriam os vovô e vovó. Eu programei um encontro com a minha mãe para avisar que ela seria vovó. Eu comecei a me portar como alguém que era um pai. Mas eu não sabia se a minha filha, se era um filho, se era uma filha, eu não sabia o sexo da criança. Mas agora eu estou entrando no quarto, que seria o quarto dessa criança, e eu estou olhando para as paredes, e eu estou pensando assim, se for menino, eu vou pintar de azul, se for menina, eu vou pintar de rosa, então se for menina, vai ter que ter boneca, se for menina... Eu comecei a pensar várias coisas, mas eu nunca tinha pego até então a minha filha. Eu só tinha um diagnóstico. Eu só tinha uma palavra que eu seria pai. A Karen só tinha uma palavra que seria mãe. Mas passado algumas semanas, estávamos tomando um café em uma cafeteria lá em Chapecó, e no meio da cafeteria a bolsa estoura.
Começa então aquela correria, vamos então para o hospital. Passado algumas horas, da cara inteira entrado no hospital, carregando a Betina no ventre. Agora ela não está mais no ventre, agora ela está nos meus braços. Aquilo que antes era só um diagnóstico de um teste positivo, agora é uma matéria que está nos meus braços. Eu não sou mais pai simplesmente porque eu recebi um diagnóstico. Eu sou pai porque eu estou pegando a minha promessa nos meus braços. Agora, do tempo que eu escutei para o tempo que eu peguei, eu já me portei como um pai. Do tempo que eu escutei, Davi, eu já comecei a pensar como pai, eu já comecei a falar como pai, eu já comecei a agir como pai, até o tempo que eu peguei a Betina nos meus braços. Tem pessoas aqui que têm promessa da parte do Senhor, que tem que parar de ficar esperando acontecer, mas se você tem uma palavra, começa a andar de acordo com essa palavra, começa a agir de acordo com essa palavra, e começa a falar de acordo com essa palavra. Quem aqui está entendendo? A sua promessa vai acontecer, a parte do Senhor está preparada, mas começa a se preparar e agir como alguém que tem uma palavra. Tem pessoas que vão chegar em casa hoje e a sua família não vai entender a sua mudança de atitude. É porque a partir de agora você não se porta como alguém que está esperando, você se porta como alguém que já sabe que vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir. Se eu não me preparo, se eu não ajo e se eu não falo, dali a 9 meses a Betina ia nascer. A promessa vai acontecer. Acontece que às vezes a gente fica pensando que Deus precisa de nós, Guilherme. Deus não precisa de nós. A sua promessa vai acontecer, e que seja Deus levantando de fato você. E que Deus não precise levantar outra pessoa pela sua procrastinação, pela sua falta de fé, pela sua incredulidade. Que você contemple tudo aquilo que Deus tem na sua vida, que você viva todas as promessas que o Senhor tem para você, que você seja alguém que conta as suas histórias com Deus. Olha o que o salmista no Salmo 121 diz. Um salmo muito conhecido. E para alguém que tem uma palavra da parte do Senhor e que acredita que Ele é fiel para cumprir, e que acredita que ainda em 2024 grandes coisas vão acontecer, você precisa entender esse texto aqui, ó. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem muita gente que entrou por aquela porta desesperado. Pastor Ivair, tem muitas pessoas que saíram de casa hoje procurando uma resposta. Tem pessoas que saíram das suas casas nesta manhã para vir cultuar a Deus, como você faz em todos os domingos. Mas você está como salmista, entendendo da onde me virá o socorro, da onde me virá a provisão. Da onde me virá a resposta? Eu tenho uma palavra, eu acredito nessa palavra, eu creio que Deus é o Deus do impossível, eu creio que Deus é fiel para cumprir, mas da onde me virá a provisão? Eu já tentei fazer de tudo, eu já tentei com a minha força, eu já tentei com os meus relacionamentos, eu já tentei com o meu bolso, eu já tentei da forma natural e eu não consigo entender da onde me virá a provisão. Da onde me virá a resposta para esse sentimento que tem tentado me parar. E olha o que o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Olha a resposta para o seu coração nessa manhã, que sabe que Deus tem uma palavra para a sua vida. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diante dos teus olhos pode parecer que não dá. Diante dos teus olhos pode parecer que Deus está atrasado. Diante dos teus olhos pode parecer que as coisas estão burocráticas. Mas para quem entende que está agindo pela fé, falando pela fé, pensando pela fé, que a porta fechada diante de você não é algo que pega Deus de surpresa, não. O seu socorro, meu irmão e minha irmã, está em Deus.
Você tem uma palavra da parte do Senhor? Você tem uma palavra da parte do Senhor? Olhe para aquilo que te dá esperança. E a sua esperança não está em homens. A sua esperança não está em pastores, a sua esperança não está em líderes, a sua esperança não está em políticos, a sua esperança não está numa economia humana, a sua esperança está naquele que criou o céu e a terra, e tudo está debaixo da soberania dele. Tem alguém para receber essa palavra? Tem alguém para crer nessa palavra? É o tempo de você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia fala que o profeta Eliseu foi presenteado com um quarto. Olha só, ele recebe um quarto de presente. De tempos em tempos ele visitava a casa de um casal, ou melhor, esse casal ele abria o seu lar para receber aquele homem. Agora, quando ele vai visitar aquele casal, quando ele está passando naquela localidade, aquele casal que sempre abria o seu lar, agora ele é surpreendido, porque quando ele chega naquela casa, tem um quarto para ele. Quando ele chega naquela casa, tem ali um quarto exclusivo para o profeta é constrangido. Nós aprendemos sempre, né, o pastor Lucas Torres sempre fala isso, que presente não é sobre quem está recebendo, é sobre quem está dando. Então, diante dessa ótica, perceba que o casal amava muito o profeta, amém? O profeta fica constrangido. Fala assim, caramba, pastor Wesley, recebi um quarto, eu tenho que retribuir isso. Ele pede para o seu serviçal investigar, perceber o que aquele casal precisava. Ele queria, porque é difícil, gente, dar um presente para quem tem tudo. Você já precisou dar um presente para quem tem tudo? É difícil, é bem difícil. Por melhor que seja, você pode até ter recurso para dar um presente todo, mas qual que é o efeito do presente? Aquela surpresa toda, é difícil. O profeta descobre que o casal não tinha filhos, manda chamar o casal. Quando o casal chega, ele profetiza, ele libera uma palavra, fala assim, olha, na altura de 365 dias, ou seja, daqui a mais ou menos um ano, vocês estarão segurando em seus braços uma criança. Você concorda comigo que é motivo de alegria para quem não tinha filhos? Mas contrariando o que eu e você pensávamos, e até mesmo o profeta pensava, a esposa, imagino eu, que bate na mesa e fala assim, ei, não mexe nesse negócio não. Não prometo que você não pode cumprir. A reação da mulher demonstra um coração ferido. A reação da mulher demonstra um coração que não tinha conseguido resolver esta situação. E por isso a melhor forma para quem não consegue resolver uma situação é ignorá-la, é deixar guardada e viver a vida. Aquela mulher não consegue resolver a sua esterilidade, então ela deixa guardado e vai seguir a vida, vai se envolver com outras coisas. Mas passado um ano, aquela criança profetizava, estava nos braços do casal. Passado alguns anos, agora não é mais um bebê, é uma criança, é um jovenzinho, está trabalhando com o seu pai, começa a ter uma dor de cabeça, o pai leva aquele menino para a casa, passado algumas horas, aquela criança morre. Aquela mãe, ela tem duas possibilidades, a primeira é velar o filho, e a segunda é ir atrás de um milagre. Ela deixa o corpo da criança na sua casa e vai atrás do profeta, fala assim, ei, eu me tornei mãe por uma palavra liberada. Eu não vou enterrar o meu filho. Eu não vou enterrar a minha promessa. Deixa eu falar um negócio para você. Você tem uma palavra da parte do Senhor? Não enterre a sua palavra. Não enterre a sua promessa. Olha para aquilo que te dá esperança, porque Deus não gera promessa para que seja enterrada. Deus gera promessa para que seja vivida. Olhe para aquilo que te dá esperança. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, não se mova por sentimento. E por mais legal que seja você receber uma palavra e você ficar arrepiado, e você chorar, sentimento passa. Repete comigo, sentimento passa. Sentimento passa. Em algum momento da sua vida você já se frustrou com pessoas, sim ou não? Você já ficou indignado com alguém? Levante o braço aí, levante. Você já ficou indignado?
Você é santão, você já mentiu em algum momento? Não levanta o braço não. Sentimento passa. Porque muitas vezes a gente fica indignado, revoltado com uma situação. Só que depois de um pedido de perdão, você até reestabelece o relacionamento. Amém? Sentimento passa, mas palavras não. Porque a situação você até reestabelece. O relacionamento você até estabelece. O sentimento até você recupera. Mas a palavra você não consegue esquecer. Você se lembra do fato. Você se lembra do que saiu da boca. A palavra não volta vazia. Por isso que Noé, quando ele recebe uma palavra da parte de Deus, a palavra era para que ele fizesse um barco, uma arca, porque iria abrigar os animais, porque a chuva iria acontecer, o dilúvio ia inundar, e os animais seriam abrigados, e a casa de Noé seria abrigada. Em 10 anos após Noé ter recebido essa palavra, igreja, a palavra se cumpriu? Passados 50 anos de Noé ter recebido uma palavra da parte de Deus, essa palavra se cumpriu? 80 anos, Davi, após ter recebido uma palavra da parte de Deus, a palavra se cumpriu? 1 século. Depois de quase 11 décadas, a palavra se cumpre. Após 108 anos, que Deus havia falado com Noé, a água começa a cair, o dilúvio começa a acontecer. Eu pergunto para você, igreja, uma pergunta que eu sei que todo mundo aqui é muito inteligente. Se lá com 10 anos, Noé, olhando para o céu, nunca havia avistado chuva, olhando para o cenário que ele está ali trabalhando. Se com 10 anos, Noé, chega até aquele ambiente, em virtude de um sentimento, em virtude de um arrepio, em virtude de uma comoção, você acha que ele permaneceria? Sabe por quê? Porque sentimento não faz você permanecer na palavra do Senhor. O que faz você permanecer na promessa é exatamente a palavra que Deus tem para a sua vida. Porque sentimento passa. Hoje você está feliz, amanhã você pode estar triste. Hoje você está triste, amanhã você pode estar feliz. Mas a palavra de Deus não muda. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida que em 2024 você não se move por sentimento, você se move por uma palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. É por isso que Abraão permaneceu firme e após mais de 20 anos ele vive a palavra. É por isso que Davi permanece firme e passado algumas décadas ele recebe a palavra. Eu não sei o tempo que faz que você está esperando a sua palavra, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É tempo de você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua história. Não é sobre ficar arrepiado, não é sobre chorar, é sobre se posicionar. Sabe, às vezes eu me coloco em algumas situações que eu começo a ficar angustiado muitas vezes. Eu começo a ficar preocupado, assim, meu Deus do céu, o mar precisa abrir. Quantos aqui já fizeram essa oração? O mar precisa abrir, o socorro precisa chegar. E eu começo a ser tomado, Gia, por um sentimento de falar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só que aí sabe o que blinda o meu coração? É que eu paro para pensar o seguinte: quando o desespero tenta tomar conta do meu sentimento, eu falo, pera aí. Eu estou aqui hoje por quê? Não, eu estou aqui hoje porque lá atrás eu tomei algumas decisões debaixo de uma palavra da parte do Senhor. Não, eu estou com esse dilema para resolver aqui agora. Por quê? Não, é porque eu me posicionei debaixo de uma palavra da parte do Senhor. Eu me posicionei debaixo de um direcionamento da parte do Senhor. Não, mas eu estou nessa espera por um milagre. Por quê? Porque eu estou obedecendo uma palavra da parte do Senhor. E isso é antídoto, porque eu sei que se eu estou me movendo debaixo de uma palavra do Senhor, a responsabilidade do negócio acontecer é dele. A minha é de se posicionar por fé, mas do mar abrir é dele. Deus está falando com pessoas nessa manhã que precisam dar o passo para que o mar abra. Deus está falando com pessoas nessa manhã que precisam confiar em meio à adversidade, porque você está sendo fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. E assim como aconteceu com Daniel, que foi condenado à morte, ressurge como um protagonista.
Porque Deus é fiel para cumprir. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Se coloque em pé, eu quero orar por você. É tempo de você viver tudo que o Senhor tem para você. O medo não irá te paralisar. Não, eu vou repetir, o medo não irá te paralisar. Olha só, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás nos Estados Unidos. E eles pegaram algumas pessoas e fizeram a mesma pergunta, João, para todas elas. Pessoas que estavam em uma fase da vida, que estavam prestes a tomar uma decisão. Estavam em uma fase da vida que precisavam decidir por algumas coisas. Então eles pegaram um grupo, selecionaram um grupo de pessoas que sabiam a fase da vida que estavam vivendo, entrevistaram todas estas pessoas, e foi de forma unânime que todas responderam que estavam com medo. Você já sentiu medo em algum momento da sua vida? Você já ficou angustiado em algum momento da sua vida? Angústia, mas é um medo também. Agora, passado um tempo, eles vão atrás desse grupo novamente. Eles vão entrevistar todas aquelas pessoas depois de um período. Eu me lembro que na época da escola eu tinha alguns dilemas como um estudante, que hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus do céu, como que eu perdi a noite em sono com isso aqui? Como que eu ficava preocupado com aquele professor lá? Como que eu ficava, era um dilema, amém? Você já passou por fases da sua vida que num primeiro momento parecia ser uma montanha intransponível e que agora você olha para trás e fala assim, meu Deus do céu. Foram entrevistar aquelas pessoas. E para espanto dos pesquisadores, o resultado, que antes era 100% de medo, agora o resultado era que 97% afirmou que aquilo que era motivo de medo, de insegurança, não tornou-se em realidade. Pessoas que tinham dilemas, que tinham medo, que tinham insegurança, responderam que aquilo que era o motivo de medo antes, não se concretizou. Agora, eu e você precisamos entender que carregamos uma palavra da parte do Senhor, e por isso que projeta aí 1 João capítulo 4, verso de número 18. Se você tem uma palavra da parte do Senhor, você precisa entender que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Em Jesus, você precisa entender que você é alguém que não é paralisado pelo medo, não. Em Jesus você precisa entender que se você tem uma palavra, nada nem ninguém vai ficar entre ela. Não é pessoas que vão dizer o que você tem que fazer ou não. Não é planejamento que vai dizer, não, é o que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos. Coloque os seus sonhos diante do Senhor. Apresente a palavra que você tem da parte do Senhor para a sua vida. Quero encorajar você que se move por fé a sair do seu lugar. Vem aqui na frente, quero orar por você aqui. Você que tem uma palavra da parte do Senhor. Vem, mas vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Você tem uma palavra da parte do Senhor. O medo está tentando pará-lo. Vem correndo. Apresente o seu coração diante do Senhor. Apresente a sua vida diante do Senhor. O medo não vai para você. A falta de fé não vai para você. Coloca diante do Senhor. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Você tem uma palavra da parte do Senhor? Que me faz dizer, saia do seu lugar. Suba em meu lugar.
ficar. Você crê que Deus tem um plano para a sua vida? E me faz É o tempo de você viver promessas da parte do Senhor. que a tempestade é você. É tempo de você viver experiências com o Senhor. Forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas Ainda esse ano, é você, ainda esse ano, tudo sobre você. você contemplará respostas da parte do Senhor, Eu vou subir provisão da parte do Senhor, milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus, até te encontrar. em nome de Jesus. Eu vou entrar na casa. Coloque seu coração diante do Senhor. E vou ficar lá até te encontrar. Estenda suas mãos à posição de receber. Você que está no seu lugar, estenda suas mãos em direção às pessoas que estão aqui. Eu declaro sobre a sua vida que as suas mãos serão usadas para abençoar. Eu declaro sobre a sua vida que você viverá as promessas do Senhor na sua casa. Eu declaro sobre a sua vida que você será um homem, uma mulher que é conhecido por carregar uma palavra da parte do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que ainda em 2024 você contemplará o cuidado e a provisão de Deus, e que todo medo caia por terra, porque o seu coração é cheio de Jesus e da palavra dele para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor com toda a sua força? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te dê ousadia e coragem.